Olá, hoje a gente vai fazer um raio-x de uma cidade que está literalmente fervendo. Fervendo é pouco. Recebemos aqui uma pilha de notícias, de relatórios, tudo sobre Praia Grande, lá no litoral de São Paulo. E o material cobre só as últimas 12 horas, de uma terça-feira, 27 de janeiro de 2026. E olha, tem de tudo aqui. A nossa missão é juntar essas peças, que parecem não ter nada a ver umas com as outras, e tentar entender a história que elas contam, sabe? Exato. É o retrato de uma cidade no auge do verão, tentando equilibrar um crescimento que parece não ter freio com os problemas do dia a dia. E que equilíbrio difícil, né? Porque não é só uma lista de acontecimentos. O que esse material mostra é um organismo vivo, pulsando. De um lado você tem guindastes, prédio novo subindo, economia aquecida, as praias lotadas. Do outro, a gente vê a infraestrutura pedindo socorro, a segurança sob pressão e os serviços públicos, assim, no limite. Uhum. O que emerge disso tudo é um estudo de caso fascinante sobre os paradoxos do desenvolvimento urbano numa cidade costeira do Brasil. É a bonança e o caos, lado a lado. Ok, vamos desempacotar isso então. E o melhor lugar para começar é pelo que a gente consegue ver de longe. Os prédios. O bairro do Boqueirão agora tem o edifício mais alto de todo o litoral paulista. São 2 torres de 150 metros. É um monstro. É um monstro de concreto e vidro. É quase um cartão postal instantâneo. Um símbolo de que o dinheiro está aqui. Exatamente, é uma declaração de intenções. E esse dinheiro não está só no concreto, ele escorre para a economia real. Um dos relatórios mostra o Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT, com 140 vagas abertas. 140? E a grande maioria é para construção civil. Pedreiro, ajudante, armador. É a prova de que esse boom não é só um projeto no papel, ele está de fato contratando gente agora. E a prefeitura parece estar surfando essa onda muito bem. Acabaram de ganhar um prêmio do Tribunal de Contas do Estado pela excelência na gestão financeira. Então, à primeira vista, o quadro é perfeito. Prédio recorde, emprego bombando e as contas em dia. Parece que não tem erro, certo? Pois é aqui que a história começa a ficar mais complexa. O próprio relatório sobre o arranha-céu já traz uma pulga atrás da orelha. A Secretaria de Planejamento da cidade está preocupada com o impacto que uma estrutura daquele tamanho vai ter nos ventos da orla. Sei. E principalmente na sombra que vai projetar sobre a faixa de areia. Ou seja, o próprio símbolo do progresso já nasce com um custo ambiental e urbanístico embutido. A sombra do progresso, literalmente. E essa pressão não é só no vento, né? Quando você injeta tanta gente e tanto concreto numa cidade, a infraestrutura básica começa a tremer. E o exemplo que me deixou de queixo caído foi o do fórum. É o exemplo perfeito. O Fórum de Praia Grande teve que suspender todas as atividades por uma falha de energia. Tudo. Pensa no caos. No pico da alta temporada, com a cidade consumindo energia como nunca, a rede não aguenta e um serviço essencial como a justiça simplesmente para. Processos parados. Audiências canceladas. Exato. Isso mostra que o crescimento está correndo mais rápido do que a capacidade da cidade de se sustentar. E com a cidade cheia, eu imagino o reflexo disso no trânsito. Deve ser um inferno. Total. Não é à toa que outro documento relata um engavetamento com 8 veículos na Via Expressa Sul. 8 veículos. Não é um acidente isolado. É um sintoma. A malha viária foi projetada para uma realidade, e a cidade hoje vive outra, muito mais intensa. Cada carro a mais, seja de morador novo ou de turista, aumenta a pressão. Os prédios sobem rápido, mas alargar avenidas, criar novas rotas, é um processo muito mais lento e doloroso. O crescimento é vertical, mas os problemas que ele causam são bem horizontais. Exatamente. Certo, então o sistema está no limite com apagão na justiça e engavetamento na rua. Mas a prefeitura não pode simplesmente fechar a cidade para balanço. O que os relatórios dizem sobre como eles estão gerenciando esse caos no dia a dia? E aqui a gente vê uma outra faceta da gestão. Eles parecem operar em modo de força-tarefa permanente. O dado mais impressionante é o do mutirão de limpeza no bairro Samambaia. Em 12 dias, eles removeram 75 toneladas de lixo de 28 ruas. 75 toneladas? Em um bairro só?
75 toneladas. Isso é um volume de lixo absurdo. Mostra uma eficiência incrível da prefeitura para recolher, mas ao mesmo tempo expõe um problema gigantesco de descarte por parte de quem está na cidade. Exato. E o detalhe crucial é o timing. A ação terminou ontem, um dia antes da previsão de chuvas fortes. Ah, entendi. Ou seja, não foi só uma limpeza, foi uma ação preventiva para evitar que todo esse lixo entupisse bueiros e causasse alagamentos. Uma gestão proativa, então. Isso, tenta-se antecipar o problema, não só correr atrás do prejuízo. É uma mentalidade proativa no meio do furacão. E essa mentalidade aparece em outras áreas também, né? Eu vi um relatório do Procon fazendo uma fiscalização pesada nas barracas de praia. Sim, e isso é mais importante do que parece. Eles estão de olho em preços abusivos e na prática ilegal de exigir consumação mínima. Num primeiro momento, parece uma coisa pequena. Mas, na verdade, é uma tentativa de proteger a marca da cidade. Faz sentido. Se o turista se sente explorado, ele não volta e ainda faz propaganda negativa. Em meio ao caos da temporada, a prefeitura tenta impor alguma ordem e garantir uma experiência minimamente justa para o consumidor, seja ele local ou visitante. E a mesma lógica se aplica à segurança, com a tal da Operação Verão Integrada. Câmaras por toda parte, patrulhamento reforçado na orla. Uhum. A cidade inteira parece estar em estado de alerta máximo. É a máquina pública operando a 110%. Isso vai até a ponta do sistema de saúde. As unidades de saúde da família, as USAFAs, estão com protocolos especiais para o verão. Ah, claro. Eles sabem que vai ter um pico de casos de desidratação, insolação, viroses. Então já se preparam para essa demanda. É todo o sistema público esticado ao máximo para aguentar o tranco do que eles chamam de população flutuante. Esse termo é a chave para entender a Praia Grande de Janeiro. Mas não é só apagar incêndio e gerenciar a crise. Os documentos mostram um esforço enorme para criar uma experiência positiva, para que as pessoas não sintam que estão numa cidade à beira de um colapso. O projeto Estação Verão Praia é o melhor exemplo disso. É uma estrutura gigantesca, são 8 arenas montadas na areia, com todo tipo de atividade gratuita, aulas de zumba, ginástica, DJs no pôr do sol. Não é algo simples, é uma operação de entretenimento de grande porte bancada pelo poder público. E com umas coisas bem inesperadas, eu confesso que um container geek no meio da praia, no Boqueirão, é a última coisa que eu esperaria encontrar. Pois é. Mas mostra que eles estão pensando em atingir públicos que vão muito além do tradicional sol e mar. O que é fascinante aqui é que isso se conecta a uma estratégia maior. Não é só manter a cidade funcionando, é oferecer algo a mais, é construir uma identidade. Veja o Capel do Esporte. Teve o 5º Festival Aquático, que reuniu mais de 450 atletas, e o evento teve um caráter social muito forte. Sim, foi super inclusivo, com categorias para pessoas com deficiência e ainda arrecadou 0,5 tonelada de leite em pó. Um dos atletas, o Robson Sossai, que compete no stand-up paddle, deu uma declaração que resume tudo. Ele disse que o evento estimula não só a qualidade de vida, mas a saúde mental. E numa cidade sob tanto estresse, isso é fundamental. Com certeza. E essa construção de identidade vai além. O tema cultural da cidade para 2026 é brasilidade. Eles estão fazendo um esforço consciente para valorizar artistas locais. Mais de 150 músicos da Baixada Santista vão se apresentar nos palcos da praia. Em vez de trazer só grandes nomes de fora, eles investem na prata da casa. Exato. Isso, somado a investimentos em espaços permanentes, como o novo espaço de lazer no bairro Mirim, ou o futuro pier turístico na aviação, mostra um plano de longo prazo. Então, não é só uma estrutura de verão que se desmonta em março. Eles estão construindo coisas que ficam para os moradores. Exato. Eles estão tentando criar um senso de pertencimento. E parece que está funcionando. A Caminhada dos Emancipadores, que celebrou o aniversário da cidade, juntou 5.000 pessoas. Isso não é turista, é a população local engajada com a própria história. Mas essa imagem de uma comunidade feliz e engajada, com eventos na praia e gestão eficiente, ela sofre um baque tremendo quando a gente olha as páginas policiais das últimas horas. E aqui a coisa fica realmente séria. É o choque de realidade necessário para entender o quadro completo. Totalmente.
A cidade foi abalada pela descoberta do corpo de uma mulher de 49 anos, Mônica Bragaia. Ela foi encontrada numa calçada perto de uma área de descarte de lixo. O caso foi registrado como morte suspeita. Nossa! A perícia inicial não apontou sinais claros de violência, mas as circunstâncias, o local, é tudo muito perturbador. A polícia está investigando todas as hipóteses. E um fato como esse rasga o véu da cidade festa. Ele nos lembra de forma muito brutal que por trás dos palcos e dos guarda-sóis, Praia Grande é uma cidade grande e real, com as mesmas complexidades sociais e tragédias de qualquer outro centro urbano. A vulnerabilidade social não tira férias no verão. Não tira. E a própria força de segurança que está operando no limite também se mostrou vulnerável. Aconteceu um acidente inacreditável. 2 viaturas da Polícia Militar bateram de frente na Avenida dos Trabalhadores. Eu vi isso. Chocante. As 2 estavam indo atender a mesma ocorrência, e uma delas chegou a capotar. Felizmente, os policiais não se feriram gravemente, mas o simbolismo é muito forte. Mostra a pressão, a urgência, a adrenalina sob a qual esses profissionais estão trabalhando. É um sistema tão esticado que até ele acaba colidindo consigo mesmo. É a metáfora perfeita para a cidade na alta temporada. Para fechar esse quadro sombrio, a Polícia Federal fez uma operação na cidade, a Operação Sem Lastro. E desarticulou um laboratório de dinheiro falso. O que confirma outra tese. Um grande fluxo de dinheiro e de pessoas, como o que acontece no verão, atrai não só turistas e investidores, mas também o crime organizado. Com certeza. Onde tem muito dinheiro de verdade circulando, sempre vai ter gente tentando fabricar o seu de mentira. Isso exige uma vigilância que vai muito além do policiamento na praia. Ok. Então, depois de ver todo esse caos, essa pressão, esses problemas, a gente poderia pensar que a prefeitura estaria só no modo de sobrevivência, sabe? Tentando chegar ao fim de março. Mas os documentos mostram que, surpreendentemente, eles estão planejando o futuro e bem longe. Exato, eles estão jogando um jogo longo. E o foco principal desse planejamento, pelo que o material indica, está em 2 áreas: educação e saúde. Sim, isso fica muito claro. Lançaram o programa Bolsa Estudante para tentar diminuir a evasão no ensino médio. A ETEC da cidade está abrindo novos cursos técnicos, focados em áreas que o mercado está pedindo. E o mais ambicioso de tudo, as conversas para instalar um campus da Unesp na cidade estão bem avançadas. E esse é talvez o movimento mais estratégico de todos. Ao investir pesado em educação, do nível técnico ao superior, a cidade está mandando um recado muito claro. Nós não queremos ser apenas um destino de verão. Eles querem criar uma economia mais diversificada, baseada em conhecimento que funcione o ano inteiro. Querem formar e reter talentos. É uma aposta clara no capital humano. E na saúde, a gente vê a mesma lógica de investimento de longo prazo. Sem dúvida. O anúncio da criação do Centro TEA Plus é um exemplo disso. Será um equipamento público de ponta, 100% dedicado a crianças com transtorno do espectro autista. Isso é incrível. E isso não é uma medida para turistas. É um investimento profundo no bem-estar social da população permanente. Da mesma forma, o projeto de criar uma empresa pública de saúde para gerenciar os hospitais busca modernizar a gestão, dar mais agilidade. Não é uma solução paliativa para a lotação do verão. É uma reforma estrutural. Então, no fim das contas, eles estão usando a riqueza gerada pelo caos do verão para construir uma cidade mais sólida e resiliente para o ano todo. É exatamente essa a impressão que fica. Estão tentando construir as fundações de uma cidade que seja um ótimo lugar para viver, trabalhar e estudar, e não apenas para passar as férias. É uma visão de futuro que tenta resolver, na raiz, alguns dos problemas de dependência do turismo que a gente vê hoje. Então, o que a gente tira de tudo isso? Praia Grande se revela uma cidade de dualidades, assim, impressionantes. É a ambição dos arranha-céus convivendo com a rede elétrica que não aguenta, é a alegria dos shows na praia contrastando com a dureza da criminalidade, é uma gestão que limpa 75 toneladas de lixo numa mão e planeja um campus universitário na outra. É um organismo tentando crescer de forma ordenada no meio de uma intensidade tremenda. E isso nos leva a uma última reflexão. Escondido num dos relatórios de trânsito, tem um detalhe que parece pequeno, mas que talvez resuma o maior desafio da cidade daqui para frente. Qual?
É uma menção a um debate sobre a implementação do pedágio Free Flow, aquele sem cabine, sabe? Ah, sei. O sistema novo. Isso. Numa das rodovias de acesso, políticos locais estão preocupados, questionando se a sinalização é clara e qual será o impacto para motoristas mais velhos ou para quem não tem a tag eletrônica no carro. Um problema bem específico de tecnologia e inclusão. Exatamente. E esse pequeno detalhe abre uma questão gigantesca sobre o futuro. À medida que Praia Grande continua a se modernizar, a se tornar uma cidade inteligente com arranha-céus e tecnologias como o Free Flow, como ela garante que esse progresso seja para todos? Como equilibrar a eficiência e a modernidade com a necessidade de não criar novas barreiras para os moradores mais vulneráveis ou para o turista ocasional que só quer passar um dia na praia? A resposta para essa pergunta talvez seja mais importante do que a altura do próximo prédio que eles vão construir.